Então, boa noite a todo mundo. Quem tá vendo depois, bom dia, boa tarde. Deixa eu compartilhar aqui a janela com vocês. Aqui, compartilhar. Estão vendo aí, gente? Deixa eu ver. Vocês estão vendo? Então. Sim, sim. E aí, vamos lá. Eu acho que a gente chegou a ver na última aula o argumento aqui diagonal de Cantor, né? E vou continuar aqui com a proposição 2.12, que diz que a união de enumeráveis é inumerável. Tá? Se tem dois conjuntos enumeráveis, só um minuto. Dois conjuntos enumeráveis quaisquer, a união deles também é enumerável. Tá? A demonstração é simples. Está supondo que se um dos dois for vazio, a proposição é imediata de fato, né? Porque aí você vai ter união de uma coisa que é enumerável com vazio, vai continuar sendo aquela mesma coisa que já era enumerável, então a união é enumerável trivialmente. Né? Se a B for vazio, por exemplo, a união vazio vai dar A, e A já é enumerável, então a união com B é inumerável também, se B for vazio. Então vamos supor que ambos sejam não vazios, então existem funções injetivas de A em N e B em N, né? Porque isso é a definição deles serem inumeráveis. Então a gente define uma nova função que vai de A união B em N da seguinte forma. O h de x vai dar 2f de x se x pertencer ao conjunto A e 2g de x mais 1 se x pertencer ao B menos A. Tá? B excluindo A. Então, percebe o seguinte, se x está em A, isso aqui só leva em números pares, e se x está em B menos A, só leva em números ímpares, né? E a f e a g já eram funções injetivas, né? Então, essa função aqui também é injetiva. Boa noite. Então, pois é, foi uma demonstração simples. E essa proposição é generalizada pela próxima proposição. Vamos lá. Que diz que a união enumerável de enumeráveis é inumerável. O que quer dizer união enumerável? Porque a gente faz uma união infinita, mas o conjunto de índices aqui é um conjunto enumerável. Tá? A gente tem um conjunto enumerável, uma coleção enumerável de conjuntos enumeráveis, tá? Versões AN aqui. Então a união deles todos é inumerável também. E aí vai demonstrar? Sim. Só um minutinho, tá, gente? Olá, voltei. E... Opa. Tem que tirar do mudo. Agora sim, voltei, gente. Então vamos lá. Cadê o Wedge? Então ele supõe primeiro que todos os subconjuntos aí, todos os membros, né, da coleção aí de conjuntos são diferentes de vazio, porque se tiver um vazio não vai fazer a menor diferença. Ô Rafa, deixa eu perguntar uma coisa rapidinho. Quando você fala um conjunto enumerável, significa que você pode contar a quantidade de elementos dentro desse conjunto?
É isso que significa ser numerável? O que significa ser enumerável? Você pode listar os elementos numa ordem. Listar Ok, todos os ok. elementos. Tá. Mesmo que a sua lista tenha tamanho infinito. De boa. Isso é equivalente a você dizer que tem uma função desse conjunto em N injetivo. Tipo assim, esse elemento dele associa o número 1, esse elemento dele associa o número 2, assim vai, tá? Entendi, valeu. Ou o contrário, né? Que tem função de N em AN sobrejetiva. Na verdade, é isso que quer dizer fazer a lista com esse número está associado ao número 1, esse elemento está associado ao número 1, esse outro ao número 2, porque você tem o N ali, né? Os valores de N percorrem todos os elementos desse conjunto, do conjunto AN. Né? Você consegue descrever todos os elementos. Então Ok. é isso que quer dizer. É equivalente a dizer que tem uma função de AN em N injetiva em função de N em AN sobrejetiva, dá no mesmo, tá? Então vamos Beleza. lá. E aí tá lá. Por hipótese, para cada n pertencente a n, nzinho pertencente a conjuntos naturais, temos que o conjunto AN é inumerável. Ou seja, existe uma fn de n em AN sobrejetiva. E a gente mostra que essa função aqui que ele construiu, que vai de n2 em A, onde A é a união, né, de todos os AN, né? Essa função aqui é sobrejetiva. Como é que mostra isso? De fato, né? Eu já entendi o argumento. De fato, se x pertence a A, então existe um nzinho pertencente ao natural, tal que x pertence a n, certo? Isso quer dizer que ele pertence à união dos ANs. Ele pertence a pelo menos um deles. Aí está chamando esse elemento, né, esse membro aí da coleção a qual ele pertence de AN, tá? Como a Fn é sobrejetiva, a Fn é a função que vai dos naturais em AN, existe um M pertencente a N, tal que o Fn de M dá X, né? Porque ele é sobrejetivo. Então, existe pelo menos um, né? Pode ser mais de um, inclusive. Segue que essa função f de nm, que é o Fn de M, é igual a X, né? Então, como ele pegou um X arbitrário, isso vale para todos os X's, né, pertencentes a A. E aí o que acontece é que então ele conseguiu construir uma função de n2 em A que é sobrejetiva. Mas a gente já viu que n2 é inumerável, ou seja, a cardinalidade dele é mesmo de n. Então existe também uma função de nn2 sobrejetiva, e aí você compõe uma função com a outra e dá uma função de n em A que é sobrejetiva. Tá? Isso aqui é só uma tecnicalidade aqui, porque você poderia já entender que o fato de n2 ser numerável aqui, isso já implica que o A é numerável, tá? Mas isso é só um detalhezinho técnico. Tem aqui um capítulo bem interessante sobre o Hotel de Hilbert, mas a gente vai pular. Muito bem. É bem legalzinho, quem quiser ler, né? Vamos lá, 2.4. Racionais, operações, enumerabilidade e ordem. Então, o que é um conjunto... O que é um número racional, antes disso, né? O que é um número racional? É a divisão de dois inteiros, dois números inteiros. Dois inteiros, é isso aí. Com um denominador diferente de zero, obviamente. Então, é diferente de zero. E aqui tá. E na verdade tá falando de divisão de um inteiro para o natural, né? Porque quer colocar o negativo em cima. Ele quer deixar o negativo em cima. Mas tudo bem. É equivalente, as definições são equivalentes. Você pode considerar divisão de dois inteiros,
ou de um inteiro em um natural, ou de natural por um inteiro, também dá no mesmo. Mas com a ressalva que o numerador pode ser zero, então tem que ser naturais incluindo zero, e o denominador não pode ser zero. Então esse conjunto Q aqui é os números racionais. Os números inteiros estão contidos nos racionais porque é só se fazer m sobre 1, né? Faz associação de m com m sobre 1 e aí você vê que todos os inteiros são racionais. Mas aí isso é uma coisa trivial também, todo mundo já sabe disso. Então aqui ele está falando que vai assumir que a gente sabe as propriedades do conjunto que é como a gente sabe, né, de fato, né? Isso aí a gente vê a vida inteira na matemática, né? Desde sempre os mais primórdios do ensino fundamental até agora na faculdade a gente usa esses conjuntos todos aí o tempo todo. Então a gente sabe que é um número racional. Mas de qualquer forma alguém tem que dar uma definição formal do que é um conjunto racional, o que é um número racional, etc. E aí, isso aí tem na seção 5.2.3, na página 85, um esboço da construção formal aí do conjuntos racionais, tá? Então agora a gente vai estudar algumas propriedades, revisar algumas que a gente já conhece e outras que são menos familiares. Isso aqui eu talvez já tenha falado numa aula anterior, a proposição 2.14, que os conjuntos racionais é inumerável, tá? Isso aqui, não só isso, né? Uma cardinalidade no n é igual de quê? Porque você poderia ter a de Q menor do que a de n, mas é meio absurdo isso, porque n está dentro de Q, então não poderia ser menor. Exatamente, ele começa a demonstração com isso, que n está contido em z que está contido em Q, então a gente já conclui que a cardinalidade de n é menor ou igual que a de Q, que tem uma proposição anterior que mostra isso. Então, quer mostrar que a cardinalidade de n é maior ou igual que a de Q? E aí a gente vai ser uma coisa parecida com aquela feita para mostrar que n2 é inumerável. Porque o que a gente tem aqui a gente pega a função que vai de z cartesiano n em q, que dá f de mn é igual a m sobre n. Essa função ela é sobrejetiva em q, certo? Porque é a definição de número racional, é número inteiro sobre um número natural. E a gente está pegando uma função que vai do inteiro cartesiano natural, que leva justamente nisso, então a gente está cobrindo todos os racionais aqui. Tá? Então a gente viu no exemplo 2.4, né, anteriormente, que z é inumerável. E a gente acabou de ver também... Não, a gente não viu isso não. Espera aí, meu filho. Espera só um minuto. A gente viu A gente não viu, não. Na verdade, isso é um exercício que mostra que se você tem dois conjuntos enumeráveis, o produto cartesiano deles também é enumerável. O que também não é muito difícil de demonstrar, não. É uma demonstração parecida com essa aqui. Cadê? A gente pode fazer uma demonstração parecida com essa aqui, de que a união de numeráveis é inumerável. A ideia é mais ou menos a mesma. Na verdade não, né? Na verdade não. Porque a gente tem um produto cartesiano aqui. Vou só fazer um esboço aqui no slide. Seria excelente se tivesse aberto aqui. Travou, né? Grande Ed. Só um minuto, tá, gente? Já volto rapidinho.
Muito bem, estou de volta. E aí, estou tentando fazer essa... Até agora não carregou de novo. O Jamboard. Pronto, agora foi. Então suponha que A e B enumeráveis. A e B enumeráveis. Vamos mostrar que a cartesiano B também é. Então você tem... Existe f de... Vamos ver se eu quero fazer de A em N ou de N em A. Fazer de A em N primeiro. A em N. G de B em N. Injetivos, né? Então a gente vai construir uma terceira função. Vou fazer uma função h de A cartesiano B em N. Que vai levar para a ordenada B em 2 elevado a f de A, 3 elevado a g de B, tá? É uma ideia que é usada à torta direita aí para demonstrar que conjuntos são enumeráveis. Acho que isso foi usado... não lembro se foi usado para mostrar que N2 é enumerável. Mas... O que acontece é que essa função aqui é injetiva, né? Então... Como a f é injetiva... Dois valores diferentes aqui de A vão dar valores diferentes de 2 elevado a f de A. Mesma coisa para o g de B. E aí vão dar sempre números diferentes aqui. Mesmo que o f de A seja igual ao g de B, o 2 elevado a f de A é diferente do 3 elevado a g de B. Nunca vão dar valores iguais aqui, porque potência de 2 não pode ser potência de 3. Então essa função aqui também é injetiva. Logo, a cartesiano B é enumerável. Então, com isso, a gente demonstrou que o produto cartesiano de dois conjuntos enumeráveis é inumerável, tá? Isso daí eu quero escrever no quê? Tá na proposição 2.14. Isso é um sim somente sim, né, professor? Se for injetiva, eu posso concluir automaticamente que é inumerável, né? Ou vice-versa. Isso aí. Tá. É a definição de numerável, na verdade. Assim, é C somente C. Deixa eu ver. Cor vermelho. Não. Vou ver, meu Deus.
aqui que eu mudo. Pronto. Versão 2.14. Então, o produto cartesiano de dois caminhos enumeráveis é inumerável também. Logo, existe uma função sobrejetiva de n em z cartesiano n. E a gente mostrou uma função sobrejetiva de z cartesiano n em q, então existe uma função sobrejetiva de n em q, tá? Para outra prova, tem aqui outro exercício, e vocês podem fazer esse exercíciozinho para demonstrar que q é inumerável. Então vamos lá. Aí vai falar aqui das operações de adição e multiplicação de números racionais que têm certas propriedades que definem o conceito de corpo. Vamos ver aqui. Então seja K, né, um conjunto que tem duas operações, a operação de adição e de multiplicação, tá? Então ele diz que o terno que é composto pelo esse conjunto K, a operação de adição e a operação de multiplicação, é dito um corpo, né, se a gente tem as seguintes propriedades. Comutatividade da soma e da multiplicação, está aí no propriedade 1. Associatividade da soma e da multiplicação, propriedade 2. Elemento neutro da adição, né, que existe um elemento neutro da adição, que vai ser chamado de zero. Existência do elemento oposto, que quando você soma com x dá zero. E esse elemento é denominado por menos x. E o elemento neutro da multiplicação, que é denotado por 1, né? E o elemento inverso, que é o número tal que você multiplica por x tal que dá 1, né? E a distributividade, a propriedade distributiva que é a 7 aí. Distributividade da soma e da multiplicação. Então, por exemplo, o espaço de matrizes, né, satisfaz quase isso tudo, mas não satisfaz a existência do elemento inverso. A não ser que você pegue o espaço das matrizes invertíveis, aí sim, né? As matrizes determinantes diferentes de zero. Não, mas aí não vai ter o elemento, não vai ter o elemento neutro, né? Que é o zero, o elemento neutro da soma, que é a matriz 0, 0, 0, 0, tudo zero. Porque essa matriz tem determinante zero. Então realmente você está aí num. A não ser que você pega o espaço. Não, mas aí o zero não vai ter. Ah, sim, é verdade. Se você pegar o espaço das matrizes invertíveis mais a matriz zero. Acho que aí dá certo. Porque na definição do elemento inverso eu estou excluindo o zero. O elemento neutro vai ser a matriz de identidade. Elemento neutro da multiplicação, né? Enfim. Mas o conjunto das matrizes quadradas, né? M por N, não é um corpo, porque em geral você não vai ter elemento inverso. Nem toda matriz é invertida. E nota que na definição de corpo aqui não está dizendo nada a respeito. Ah, não! Ah, mentira também. Você tem comutatividade, né? Então esquece o lance de matriz, porque em matriz você não tem comutatividade no produto. Você tem na soma, mas não no produto. Então ela não é um corpo também por causa disso. Mesmo se você pegar as matrizes invertíveis. Então aqui está dizendo que o Q é um corpo, né? O conjunto dos racionais é um corpo
de fato, né, satisfaz todas as propriedades aqui, né, gente? Não vou nem entrar muito em detalhes, mas o fato é que os naturais não formam um corpo com as operações de soma e multiplicação usuais, né, que a gente conhece. Porque a gente não tem nem o elemento oposto nem o elemento inverso dos números, né? E não tem nem elemento neutro da soma se você considerar que zero faz parte dos naturais, né? E os inteiros também não são, não formam um corpo, porque apesar de ter o elemento oposto, não tem o elemento inverso. Mas racionais, sim, formam um corpo. E aqui ele vai falando sobre isso, mas a gente já sabe, né, gente, que os racionais têm essas propriedades aí que a gente vê ali em cima. Então tá falando aqui, além dos corpos famosos como o Q, o R e o C, o R também é um corpo, e o C também é um corpo, conjuntos complexos, né? Existem outros, vamos lá. Extensões de Q, que está aqui no exercício, o corpo dos números algébricos, está aqui no exercício 32. Tem corpos finitos também. Os quatérnios também formam um corpo. Eu achei que não tivesse com muita atividade, mas eu posso estar enganado também. De quatérnios. Gente, vamos ver a dúvida. Que dúvida? Vamos abrir um parênteses aqui para quatérnios. Ah, então aqui tem que usar o Bing. Talento. Gente do céu. Então, é o que eu estava achando. A multiplicação não é comutativa. Então não seria um corpo, né? Exercício 16, página 88. Essa multiplicação não é. Calma aí. Não é comutativa. Não tô entendendo isso não. Depois a gente vai ver isso. Mas é. Vamos lá. Então aqui só está redefinindo
as operações, né, do corpo dos racionais para as funções de números racionais. E aí, essa definição de funções, produtos, subtração e divisão, da forma usual, tá? E aqui no conjunto dos números racionais, outra propriedade, a gente tem uma relação de ordem. A gente pode dizer se um número é menor ou igual que o outro, tá? Nem todos os corpos a gente tem uma relação de ordem. Para os números reais, a gente tem também. Mas os complexos não. Dados dois complexos, eu não consigo dizer que um é menor ou igual que o outro. Eu posso falar que, sim, que a norma de um é menor que igual que a da outra, do outro número, por exemplo. Mas o número em si eu não consigo, né? Então, a relação de ordem é uma relação em que vale as seguintes propriedades, né? Se x é menor ou igual que y é menor ou igual que z, então x é menor ou igual que z, que é a propriedade transitiva. Se a gente tem que um é menor ou igual que o outro, né? Então os dois são iguais, que é a propriedade antissimétrica. Seria bem curioso você ter um conjunto que isso aqui não vale, o 2 não vale. Seria curioso ver. Tudo depende de como você define o seu conjunto, o que você define como sendo a relação de ordem, tá? Vamos lá. Para todos x e y pertencentes a K, então ou x menor ou igual que y, ou y menor ou igual que x, então ela é completa. Você sempre consegue definir a ordem entre quaisquer dois elementos, que também não parece óbvio, e realmente é por causa dos racionais e dos reais, mas tem conjuntos aí que isso não é tão óbvio, tá? A adição é monótona. Se você somar z dos dois lados aqui, você mantém a desigualdade. Quando a gente multiplica por um número positivo, você mantém também a desigualdade, né, dos dois lados, e muda a desigualdade quando o número é negativo, né? Multiplicação é monótona. Então, aí nesse caso a gente diz que isso aqui é um corpo ordenado. Qual seria o problema dos complexos aqui? Se eu definisse uma relação de ordem que pego dois números complexos quaisquer, x e y, então x menor ou igual que y, se a norma de x for menor ou igual que a norma de y. Né? Módulo de x menor ou igual que módulo de y. Valor absoluto. Então, vale a propriedade 1, vale a propriedade 3, vale a propriedade 4, a 5 vale também. A 5 também vale, porque a gente está falando de módulo, né? Então vai continuar valendo, porque a gente está pegando o módulo maior que zero, sempre é maior que zero. Então a propriedade que não vale é essa daqui. Se a gente usar essa relação de ordem dada pelo valor absoluto do número complexo. Porque a gente pode ter dois números complexos, que um é menor ou igual que o outro, a norma, o módulo, né? E um não é igual ao outro. Por exemplo, se pegar 1 e i, o módulo dos dois é 1. Número 1 e número i. O módulo dos dois é 1, mas só que um não é igual ao outro. Mas eles satisfazem isso aqui. Só pra gente ver que realmente tem conjuntos que furam isso daqui, tá? Só isso que eu quero dizer, só pra vocês saberem. Então aqui só está dizendo que a gente fala que um é menor ou igual que o outro, maior ou igual que o outro. Já estou falando aqui na hora que eu estou dando aula. Isso a gente já sabe, né? A gente está definindo o que é menor, o que é excepcionalmente menor, excepcionalmente maior também. E vamos lá. Vamos lá,
K é um corpo ordenado e A é um subconjunto de K. Então A é ilimitado superiormente pela cota superior S pertencente a K, se A é menor ou igual que S para todo Azinho em A. Nesse, é, é a cota superior daquele conjunto. Caso contrário, A é ilimitado superiormente. De modo análise, também tem limite inferior, cota inferior, né? Então vamos ver aqui um exemplo. Ué, o que houve com a caneta? Acho que a mesa deu um pequeno problema. Agora sim, deixa eu pegar esse conjunto aqui, tá, gente? Esse intervalo aí. E a gente já tá trabalhando com números reais, mas tudo bem, não tem problema não. Esse conjunto tem um limite superior. E qual é o valor desse limite superior, né? Dessa cota superior desse conjunto. Hã? É 1? É o 1, né? O 1, ele é maior ou igual... aqui é menos 2. 1 é maior ou igual que todos os elementos aqui desse intervalo, certo? E ele é o menor dessas cotas superiores. Ele é limitado por outras cotas superiores. Isso aqui não está dizendo que o S tem que ser o menor desses valores, né? 10 é uma cota superior também para esse conjunto, né? Mas o 1 é a cota mais estrita, né? O menor das cotas superiores que a gente tem para esse conjunto aqui é 1. E também tem uma cota inferior, né? É limitada inferiormente por menos 10 também, mas qual que é a maior das cotas inferiores aqui? Menos 2. É o menos 2, né? Apesar do menos 2 não estar no conjunto A. Então aqui nesse caso a cota superior tá no conjunto A e aqui não tá bom? E a gente depois vai ver o símbolozinho para isso que eu tô falando. Que vai ser usado direto também nesse curso de análise. Seja isso aqui um corpo fechado e F de A em K. Então a gente diz que F é limitado superiormente se F de A é limitado superiormente. Ou seja, o conjunto, né, a imagem no conjunto A foi um conjunto limitado superiormente. Então a gente diz que a F, nesse caso, ela é limitada superiormente. Então você também define função limitada inferiormente, função limitada e função ilimitada. A gente diz que a função é limitada, aliás, o conjunto é limitado se ele for limitado superiormente e inferiormente. Caso contrário, ele é ilimitado. Muito bem, vamos lá. Definições simples. Então, aqui vai dar uma definição do que é uma função crescente, o que é uma função decrescente, monótona, estritamente crescente, estritamente decrescente, estritamente monótona, tá? O que é uma função crescente? Que quando a gente tem x menor que y, quer dizer que f de x menor ou igual que f de y. F decrescente, a gente tem x menor que y, implica que f de y menor ou igual que f de x, né? Então, vamos desenhar aqui. Isso aqui é o que eu escrevi aqui? Definição 2.21. Então, pegar uma função aqui, a gente vai desenhar a função, a gente já nem viu ainda o que é um gráfico da função, mas temos aqui uma funçãozinha. Vamos supor que a função faça isso, tá? Então, se eu pegar vários valores aqui da função, né? Que parece que ela é maior e desce, né? Mas aqui é constante, tá, gente? Porque o desenho não saiu direitinho. Se eu pegar um valor é x1, né? x1, x2, x3. x1 é menor que x2, então isso implica que o valor da f de x1
é menor ou igual que o fx2. Aqui o x2 é menor que o x3 e a f deu igual, tá? Deu menor ou igual também. Então isso que é uma função ser crescente. Função ser decrescente é para o outro lado. E estritamente crescente é quando você não tem valores iguais. Você tem sempre valores maiores, né? Então aqui a gente teria... Não, aqui já não pode, porque tem valores iguais. Calma aí. Uma coisa assim, né? É uma função estritamente crescente, tá? Se você pegar dois valores de x quaisquer, onde x1 é menor que x2, a f de x1 é menor que a f de x2. Estritamente menor. E a gente diz que a função é monótona quando ela é crescente ou decrescente. Então ela é monótona. E estritamente crescente, estritamente decrescente, estritamente monótono, a gente já entendeu, tá? Vamos lá. Seguindo, corpos arquimedianos. Também a gente vai pular isso. Então temos aqui alguns exercícios que vão ficar para a nossa próxima aula presencial. Cadê? O que houve aqui com o mouse e a mesa? O mouse e a mesa resolveram revoltar ao mesmo tempo. Ui. Alguma dúvida até aqui, gente? Não, professor. Não, professor, tudo certo. Então tá, então vamos ver aqui. Desculpa, eu tenho uma dúvida. É que da última vez que eu fiz análise, logo depois de cota superior e cota inferior, a gente viu supremo e ínfimo. A gente vai ver isso. Vai, a gente vai ver. Tá. Sup e inf não tem análise sem sup e inf. Eu imaginei, porque como não estava aqui, eu achei estranho. E também, como também não tem sem epsilons e deltas, etc. Mas deve ser que nesse capítulo números reais. Tá. Vamos ver, né? Deve ser. Aqui, Descobertas Racionais vai falando da historinha das Descobertas Racionais pela escola pitagórica, né? Isso na Grécia, né? Na Grécia Antiga. Eu não sei se ao redor do mundo, em algum outro lugar, já havia esse conhecimento de números irracionais também. Né? Porque a gente tem desenvolvimentos paralelos aí de matemática na China, na Índia, até mesmo indo mais para trás, na Babilônia. Babilônia já sabiam o teorema de Pitágoras, já sabiam fórmula de Bhaskara. Não a fórmula de Bhaskara em si, mas eles já sabiam resolver equações quadráticas. Isso é um negócio surpreendente. Quando eu soube, foi surpreendente para mim. Assim, mas enfim, não sei se ao redor do mundo houve essa descoberta paralela, né? Mas eles descobriram que raízes quadradas de alguns números são irracionais. Você não pode escrevê-los como da forma m sobre n, onde m é natural e n inteiro, tá? Nessa época, as demonstrações elas eram feitas através de construções geométricas, na maior parte, sabe? E construções geométricas usando regra e compasso, né? Então, aqui vem o conceito de que são números comensuráveis. Números comensuráveis
É o seguinte, você tem dois segmentos quaisquer. Essa é uma coisa desacreditável, né? Mas são dois segmentos, dois números são comensuráveis. São dois segmentos cujos comprimentos, né? Você tem um terceiro segmento que é menor que os dois primeiros, em que cada um deles é um múltiplo inteiro do menor. Tá? Isso seriam dois números comensuráveis. Porque eles usavam regra e compasso, mas não usavam... Só voltando aqui, essa definição aqui mesmo. Não usavam medidas na régua. Tá? A régua não tinha centímetros, não tinha marcação de unidade de distância, não. Nessas demonstrações. Isso aqui a gente viu foi a definição 2.21. Opa! Conjunto limitado tá ok? Tá onde? Ah, 2.19, tá. Definição 2.19 aqui. E ali foi a 2.21. Tá, beleza. Voltando mais pra frente no livro. Bastante exercícios. Sim, então essa coisa de ser comensurável. A história é o seguinte, a gente tem um segmento aqui, tem outro segmento aqui, e aí eles são comensuráveis se existe um terceiro segmento, né? Que aí a gente pode dizer que isso aqui é uma unidade, que a gente vai ter duas unidades. Deixa eu apagar um pouquinho aqui para dar 5 certinho. E aqui a gente vai ter 5 unidades, tá? Então eles são comensuráveis, são medidos. O que é comensurável? Eles podem ser medidos juntos, né? Você tem uma unidadezinha que você vai medir esses dois segmentos aqui e vai dar uma quantidade inteira, né, dessa unidade. Tá? Unidadezinha que tinha que ser um pouquinho mais. Pronto. Isso aqui quer dois números serem comensuráveis. E aí ele mostrou que os pitagóricos mostraram que o número 1 e o número raiz de 2 são incomensuráveis, não podem ser medidos ao mesmo tempo. Você não... Isso implica na raiz de 2 ser irracional, tá bom? Então como é que eles fizeram isso? Vamos ver a demonstraçãozinha aqui. Em termos modernos, vamos lá. Se A e B são comprimentos dos dois segmentos, então existe um segmento de comprimento C e dois inteiros MN, tal que A é igual a MC e B é igual a NC. Daí conclui-se que A sobre B é igual a M sobre N, ou seja, vai dar um número racional. Né? Muitas das demonstrações da época eram baseadas nesse fato, mas nem sempre é verdade. Então vamos lá. Consideramos um quadrado de lado 1 e seja D o comprimento sobre diagonal. Pelo teorema de Pitágoras, vamos lá. D ao quadrado vai dar 2, né? Pela comensurabilidade entre a diagonal e o lado, isso está assumindo que são
comensuráveis, né? Então a gente teria, existem inteiros Mn tais que D sobre 1 é igual a M sobre N, que é isso que seriam números comensuráveis. Vamos supor, sem perda de generalidade, que Mn não tem divisor comum maior do que 1. Então a gente já simplificou essa fração aqui, Mn, tá? A gente já simplificou ela. Então, a gente tem que 2 é igual a d ao quadrado, que é igual a m ao quadrado sobre n ao quadrado, certo? D sobre 1 dá d. Segue que m ao quadrado é igual a 2n ao quadrado. E, portanto, m ao quadrado é par, né? Porque se n fosse ímpar, 2n ao quadrado, n ao quadrado também é ímpar, 2n ao quadrado dá par. E se n for par, isso aqui também é par, né? Então, desse lado aqui a gente tem um número par, então m ao quadrado é um número par. O que implica que m também é um número par, certo? Então existe um inteiro p, tal que m é igual a 2p, porque se m é par, m é igual a 2p. Então a gente tem que 2n ao quadrado é igual a m ao quadrado, que dá 4p ao quadrado, e portanto a gente tem n ao quadrado é igual a 2p ao quadrado. E cortou aqui por 2, beleza. Daí concluímos que n ao quadrado é par também, ou seja, n também é. Então m e n são pares, mas a gente não assumiu que eles tinham um divisor comum. Não tinha um divisor comum maior do que 1, já era uma fração simplificada aqui. Os dois são pares, então não é uma fração simplificada, mas eu assumi que era. Então a gente chega numa contradição. Isso aí mostra que 1 e D não podem ser comensuráveis, então eles são incomensuráveis. Então o que ele está dizendo aqui é que se todos os segmentos fossem comensuráveis, isso significa dizer que todo número é racional. De fato, né, gente? Você tem dois comprimentos aqui que são comensuráveis, você chega ali uma fraçãozinha, um denominador, né, comum, pega 1 sobre esse denominador comum, ele é um número que divide de forma inteira esse segmento e esse aqui também. Então o que acontece é que o fato de 1 e raiz de 2, né, serem incomensuráveis, quer dizer que a raiz de 2 não é racional. E aqui está dizendo que teve um camarada que era o Hippasos de Metaponto, nossa, cerca de 500 a.C. Mas calma aí. Então ele foi realmente contemporâneo do Pitágoras, né? Que está aqui em 569 a.C. e 475. Não se sabe onde ele morreu. E também são datas aproximadas, né? Ninguém sabe a data exata de nada nessa época. Não sabe quando que ele morreu, mas ele conseguiria ainda ter entrado na escola dos pitagóricos e ter conhecido Pitágoras ainda. Então, esse camarada, ele revelou o segredo, tá? Ele chegou lá no Wikileaks e postou que a raiz de 2 não é racional. E por causa disso ele foi expulso da Irmandade, né? Da Fraternidade, e segundo a lenda ele foi jogado ao mar por causa disso também. E aí foi outro matemático chamado Eudoxo, Eudoxo de Quinido, que nasceu em Quinido, atual Turquia, né? Mas não era Turquia na época. Era ali a Ásia Menor, né, que o pessoal chamava a região. 408 a.C., morreu em 355 a.C. Então o Eudoxo ele introduziu uma nova definição de proporção de segmentos. E essa definição foi usada no livro 5
dos elementos de Euclides. Esse livro é um clássico nesse conjunto de livros, do Euclides. Isso é usado até hoje em algumas escolas, tá? O livro Os Elementos, até hoje. Então a história é a seguinte: os racionais são insuficientes para representar todos os segmentos, o tamanho de todos os segmentos, né? Então a gente tem que completar os racionais. E aí a gente introduz o R, digamos assim, a compleção, né? Ou complementação, não sei como dizer isso, do conjunto dos números racionais, tá? Você pega os racionais, tá cheio de buracos lá que falta para você calcular comprimentos. E você completa esses buracos e você tem o conjunto R, tá? Então óbvio que a gente já está acostumado a trabalhar com conjuntos reais também desde os tempos mais primórdios. Mas existem também maneiras mais formais de você construir os números reais. Você definir o que é um número real, você constrói. Para você dar uma definição formal do que é isso. O que é tapar o buraco exatamente dos números racionais, né? Como é que a gente faz isso? Então aqui existem várias maneiras de construir esse corpo, né? Uma delas são chamados cortes de Dedekind, que foi um matemático alemão. Aqui não tem a data de óbito dele, né? Tá faltando. Vou falar com eles que tá faltando. Julius Wilhelm. Como é que fala? Não é Richard, né? Porque é alemão. Não sei como é que pronuncia Richard em alemão. Olha só. Dedekind. Ele foi um matemático alemão e ele fez uma construção lá para os números reais, que foi a construção que eu vi quando eu fiz meu curso de análise. Tá? Mas tem outras formas de definir. Na seção 5.2.4 tem a construção como classe equivalente de sequência de Cauchy. A gente vai ver o que é uma sequência de Cauchy. E tem umas classes de equivalência e a gente chega nos números... sequência de Cauchy de números racionais, a gente chega nos números reais. Que é uma forma de tapar o buraco. Você define o que é um buraco e como você tapa. E tem um exercíciozinho aqui, na página 89, com a construção como decimais infinitos, que é como a gente aprende no ensino fundamental e médio, né? Mas isso vai ficar para uma outra aula, tá bom? Então, a gente encerra por aqui hoje. Na próxima aula, na sexta-feira, a gente vai ter aula também à distância, tá bom, gente? Então, beleza, pessoal. Um grande abraço para vocês e até a sexta. Até.